O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Alguns o veem como demonstração somente de coisas futuras, um livro escatológico, mas precisamos de meditação e de reflexão e revelação do Espírito Santo para penetrarmos nos seus segredos. Na realidade, Jesus é a luz e ele é o revelador de todas as coisas. Um dos versículos mais surpreendentes e que o próprio João diz que é um espanto, e há motivo para ficar espantado com a realidade desta palavra e esta revelação, está em Apocalipse 17, no versículo 5. Diz assim: na sua fronte achava escrito um nome, um mistério. Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Na realidade, é um mistério. Portanto, necessita de revelação do Espírito Santo para compreendermos isto que está escrito. Ela também carrega um nome. E ela é mãe, isto é, ela gerou filhas. Ela é mãe de meretrizes. Portanto, não só ela é a grande meretriz, como ela gerou outras meretrizes. E abominações da terra. O que é abominação? É algo que Deus detesta. Deus odeia. Portanto, o mistério desta mulher é que ela conseguiu trazer a prostituição espiritual, dar de beber a todas as nações e chamar as suas abominações e blasfêmias de coisas e ensinamentos de Deus. Por isto, é difícil de percebê-la, pois o seu ensinamento é astucioso e insistente. Nós vamos ter várias reflexões e meditações a respeito da prostituição espiritual, tão grande e profunda em nossos dias, em que o cristianismo está todo fermentado e prostituído. Para compreendermos o mistério desta mãe das prostituições, precisamos de ver que a mulher é um tipo da igreja. Isto está escrito em Efésios capítulo 5, 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Portanto, se você quer ser espiritual, quer conhecer a verdade, não quer ser um cego guiado por outro cego, já leu o capítulo 5 de Efésios, onde a mulher é comparada à igreja e Cristo é comparado ao marido. Portanto, quem crê deve a sua fidelidade a Cristo, se não quiser prostituir-se e seguir outro marido. Poucos hoje fazem questão de aprender estas coisas. Deixam a Bíblia de lado, deixam as Escrituras de lado, deixam o Espírito Santo de lado. E assim, como cegos, vão sendo guiados por outros cegos. Então, esta mulher
esta mãe é uma igreja. É uma igreja e ela é descrita no capítulo 17 de Apocalipse. E o apóstolo, quando a viu, ele diz no versículo 6 do capítulo 17: admirei-me com grande espanto. Portanto, conhecer a realidade desta igreja, que se tornou mãe de prostitutas, é espantoso. Mas lembre-se, ela é misteriosa e ela é grande. São duas coisas que a caracterizam no versículo 5. Ela é misteriosa e ela é grande. Misteriosa porque ela diz que é uma coisa, prega que é uma coisa, ensina que é do Evangelho, ensina que é de Cristo, fala em nome de Deus, constrói, veste e dá todos os sinais em nome de Deus, em nome do Evangelho, mas está prostituída. Hoje, nós não temos como meditar sobre todas as coisas desta mãe das meretrizes. Mas começamos pelo significado da mulher, que é a igreja. Portanto, a igreja, ela se desviou do Espírito Santo, porque ela se prostituiu. Ela seguiu outro espírito. Isso nós podemos compreender vendo o princípio fundamental no livro de Atos, no capítulo 15, versículo 28. Como a igreja deveria ter prosseguido para ser a noiva pura, a esposa do Cordeiro, que termina na Nova Jerusalém, que não é chamada de grande, mas é chamada de santa, que é a mulher do Cordeiro. Diz assim esse princípio fundamental em Atos capítulo 15, versículo 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor mais encargo além destas coisas essenciais. Então, sempre que aparecia algo na vida da igreja, a liderança consultava o Espírito Santo. Note que o Espírito Santo está antes de nós, antes da igreja. A igreja, ela não pode estar à frente de Deus e do Espírito Santo. O grande erro é que lentamente, não é uma coisa de uma única vez, mas lentamente, a igreja foi se afastando do Espírito Santo e deixando o Espírito Santo de lado. E ela mesma se tornou alguém e algo seguindo a si mesmo, prostituindo-se e recebendo outros pensamentos e outros espíritos que não vinha do marido. Ela tinha que ser uma mulher, como diz lá em Efésios, submissa ao marido, que é Cristo. A igreja devia sujeitar-se a Cristo. É isto que está escrito em Efésios. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Você acha que a igreja que você frequenta está sujeita a Cristo? O que é sujeitar-se? É receber somente a palavra dele. Obedecer somente a ele. Lembre-se, o crente é morada do Espírito Santo e o Espírito Santo é o Cristo ressuscitado que é trazido a nós, cheio de graça, cheio de verdade. Portanto, medite nisto. Você está nesta mulher prostituída? Ou você está numa de suas filhas? É assim que está escrito e está revelado por Jesus Cristo em Apocalipse 17. Portanto, hoje, nós só meditamos nisto, sobre o princípio da mulher, que é a igreja, sobre o princípio fundamental,
que nos salva de prostituir, que é ter a palavra de Jesus, o Espírito Santo, em primeiro lugar. E a respeito de tudo na nossa vida, devemos primeiro ouvir o marido, que é Cristo. Este é o princípio. Na próxima oportunidade, permitindo o Senhor, nós vamos meditar em como esta mulher, a igreja, ela foi pouco a pouco deixando o Espírito Santo e recebendo outros espíritos. E assim se tornou-se a grande meretriz, a mãe das prostituições e abominações na terra. Então, nós teremos oportunidade de meditar sobre tudo isto, sobre as suas filhas, os seus nomes, e toda a corrupção religiosa que sucedeu nestes mais de 2000 anos da história da igreja. Bendito seja Jesus, que você medite nisto. Só Cristo deve ser o seu marido, só Ele deve ter autoridade sobre você. Você deve ouvir somente o Espírito Santo. É por isso que as 7 cartas que Jesus escreveu às 7 igrejas, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque Ele é o marido. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.